Meus irmãos, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais uma reflexão e essa reflexão de hoje é uma advertência para nós, homens e mulheres cristãos, principalmente homens e mulheres cristãos, protestantes e evangélicos. Nós temos vivido dentro de um cristocentrismo neotestamentário. Mesmo que haja dificuldades impostas na prática diária, mesmo que haja certos impedimentos impostos por homens com as suas cobiças, mesmo que haja certos impedimentos de certos líderes que muitas vezes dificultem a prática e a disseminação desse cristocentrismo neotestamentário, nós protestantes e evangélicos temos como base de nossa fé esse cristianismo. E esse cristianismo, ele tem base na Bíblia, ele tem base nas Escrituras Sagradas. E esse cristianismo, ele mostra a vontade de Deus manifesta nos profetas, em Jesus e nos apóstolos. E quando nós vivemos esse cristianismo, nós vivemos segundo a orientação de Deus em Jesus, nos profetas e nos apóstolos. Quando nós vivemos e nós pregamos, nós divulgamos essas verdades escriturísticas. Muitas pessoas se sentem bastante incomodadas e até mesmo se tornam um tanto irritadiças contra essas verdades das Escrituras Sagradas. Existem muitas seitas e doutrinas nesse país que fazem das Escrituras o que bem entendem. Fazem de Jesus o que bem entendem. Jesus para eles é mestre, mas nunca Senhor e soberano. Jesus nunca é autor e consumador da salvação ou da vida eterna. Escarnecem contra o Espírito Santo de Deus, negam a pessoa divinal do Espírito Santo de Deus, desdenham da obra salvadora de Jesus para prestigiar homens com as suas obras e os seus méritos pressupostamente salvíticos. Corrompem dentro do direito dessas seitas, corrompem os princípios cristãos, os princípios dos profetas e dos apóstolos. Criam doutrinas, seitas, filosofias ao seu bel prazer, sem ligar para a vontade de Deus, para a aprovação de Deus ou não. Eles querem apenas manifestar um direito. Manifestar um direito. Nós vamos pegar esse Jesus cristão e vamos fazer dele o que nós bem entendemos. É o que acontece na teoria e na prática, sim, e isso é facilmente evidenciável. E todos os líderes cristãos conhecem muito bem essas armadilhas de Satanás. Então, o cristocentrismo neotestamentário, em que Jesus é o Jesus das Escrituras Sagradas, é o Jesus que é Senhor e soberano, autor e consumador de nossa fé, de nossa salvação e de nossa vida eterna. Esse Jesus Cristo, que é o nosso referencial maior ou único, ele é também reprovado por muita gente que presume ser muito livre ou mais sábio do que o próprio Deus. Então, muitas pessoas querem descaracterizar o cristianismo que nós vivemos, que nós pregamos, porque esse cristianismo incomoda e muitas vezes irrita e frequentemente impede a disseminação de seitas e doutrinas heréticas. Então, há uma necessidade por parte de muita gente nesse país de descaracterizar o cristianismo através de um recurso malévolo muito antigo chamado sincretismo religioso.
Mas o sincretismo religioso soa aos nossos ouvidos, dizem muitos, como algo maior, algo superior, algo que seria mais agradável a Deus, algo que poderia conglomerar todas as vertentes e contemplar o coração e o espírito do homem e assim muito agradar a Deus e acabar com as diferenças que existem entre os homens na face da terra. Discurso muito bonito, mas é o discurso de Satanás. É o discurso também de homens e mulheres mentirosos que não se baseiam nas escrituras sagradas, mas sim em seus próprios pressupostos. O que é o sincretismo religioso? A palavra sincretismo vem do original grego sincretismos, que significa a união dos habitantes da ilha de Creta, que se uniam, esqueciam as suas diferenças e se uniam contra os invasores. Então, os habitantes da ilha de Creta tinham diversos grupos, muitas vezes grupos contrários, mas quando aparecia um inimigo externo, eles se uniam. Muito bonito, muito sábio, no ponto de vista humanista, social e militar, perfeito. Só que esse sincretismo da ilha de Creta foi trazido ardilosamente para os dias de hoje, como sendo um recurso maior para nós homens no campo religioso, no campo espiritual, nós adotarmos também esse tal sincretismo. O que foi bom ou conveniente para a ilha de Creta não tem nada a ver com os propósitos de Deus e não tem nada a ver com os ideais cristãos escriturísticos. Vamos ver o que o nosso amigo Aurélio, no dicionário Mini Aurélio, fala sobre a palavra sincretismos ou sincretismo, mais especificamente o sincretismo religioso. Diz o nosso amigo Aurélio: tendência à unificação de ideias ou de doutrinas diversificadas e por vezes até mesmo inconciliáveis. Tem como sinônimo também o termo ecletismo. Então, tendência à unificação de doutrinas diversificadas e mesmo inconciliáveis. Ele dá um segundo exemplo. É amálgama de doutrinas ou concepções heterogêneas. Está definindo muito bem o que é sincretismo na prática. Amálgama de doutrinas ou concepções heterogêneas. Em terceiro lugar, fusão de elementos culturais diferentes ou até mesmo antagônicos em um só elemento, continuando perceptíveis, apenas perceptíveis, alguns sinais originários. Assim, o senhor Aurélio define maravilhosamente o termo sincretismo. E em outros dicionários, também muito respeitáveis, nós vamos encontrar definições equivalentes. Vocês podem procurar o dicionário Aulete, o dicionário Ruais, e é por aí. Não tem nada de unificação. É uma tendência, é uma tentativa, muitas vezes grosseira mesmo, de unir coisas antagônicas, de em um só elemento juntar coisas antitéticas, antagônicas, opostas. Então, o cristianismo tem a sua unidade. Com todas as dificuldades que nós enfrentamos, ele tem a sua unidade doutrinária, cristocêntrica, neotestamentária.
e muita gente precisa descaracterizar esse cristianismo para que os seus pressupostos doutrinários venham a prevalecer ou pelo menos venham a utilizar o cristianismo de nosso Senhor Jesus Cristo como um trenzinho de mentiras e também pressupostos de homens e demônios, para que o cristianismo seja digamos, um cúmplice, conivente de tais mentiras, de tais inverdades que não são escriturísticas. A recomendação de Deus, eu vou citar apenas 3, é que o seu povo, e que hoje é o povo cristão, não tenha outros deuses ou outros ensinamentos senão aqueles ministrados pelos profetas, por Jesus e pelos apóstolos. Vamos dar aqui 3 exemplos escriturísticos, 3 exemplos bíblicos, bastante claros e bastante contundentes. Em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 14. Não seguireis outros deuses, os deuses dos povos que houver ao redor de vós. Tem muita gente querendo oferecer deuses de todos os tipos, entidades e espíritos bonzinhos, ruinzinhos, que fazem isso, que fazem aquilo, que fazem e desfazem. O interesse de Deus é que o seu povo seja fiel a Ele, Deus, por intermédio de Jesus, da palavra revelada e do Espírito Santo de Deus. O segundo exemplo também está em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Não fareis conforme as abominações daquelas nações. Então, Deus nunca propôs um sincretismo entre os ideais de Deus e os ideais de Satanás e os ideais de homens. Não, muito pelo contrário. Temos no livro de Salmos também, no Salmo 1, verso 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O povo cristão, as escrituras sagradas e os princípios doutrinários do cristianismo têm sido frequentemente escarnecidos e deturpados por muitas seitas e doutrinas que estudam as escrituras com o intuito de aparentemente ter uma credibilidade perante o povo. Existem nesse país muitos milhões de homens e mulheres que detestam esse cristianismo que você vive, esse cristianismo que nós vivemos, esse cristianismo que nós pregamos, esse cristianismo autêntico, porque ele tem base nos propósitos superiores de Deus e em Jesus Cristo e nas Escrituras Sagradas. Existem muitos homens, eles são muitos, e eles são bastante ardilosos e bastante habilidosos na arte de tentar lançar sobre toda a população brasileira um descrédito sobre o cristianismo neotestamentário, que eu chamo de cristianismo verdadeiro, aquele cristianismo do primeiro século, que nós tanto almejamos, que nós tanto buscamos em palavra, em orações, com toda a dificuldade, mas esse é o nosso ideal cristão. Cuidado, porque há milhões de homens e mulheres nesse país que querem introduzir no cristianismo
preceitos, coisas, ideias para descaracterizar o cristianismo. Mas eles não conseguem, porque o cristianismo tem os cuidados do Espírito Santo de Deus. Às vezes, quando você vê uma falha de um líder cristão, quando você vê algum prejuízo desse povo de Deus, você acha que esse povo está sozinho, está à mercê de Satanás. Isso não existe. Satanás é um perdedor. Nós cristãos, homens e mulheres cristãos, temos total e absoluto poder sobre o espírito de Satanás, seus demônios e suas heresias. Agora, eles sabem que nós temos esse poder, por isso ele tenta não mesmo destruir, porque ele sabe que é impossível. Satanás sabe o poder de Deus e os propósitos de Deus. Então eles tentam destruir, ou melhor, descaracterizar a essência desse cristocentrismo neotestamentário, tentando ardilosamente pressupostos sincréticos. Vamos fazer um sincretismo. Vocês cristãos têm que ceder um pouco. Vocês cristãos são muito apegados às escrituras sagradas. Vocês cristãos são muito, digamos, bibliófilos. Vocês cristãos são muito baseados nas revelações. Vocês têm que sair dessa condição dogmática, dizem eles, e eles mal sabem definir o que seja dogma. Vocês têm que sair e se unir conosco, aí dizem eles, num ideal maior, num ideal bonito, lindo, onde todas as pessoas vão viver em uma única doutrina, um único ideal, e Deus vai se agradar. Mentira, não vai se agradar coisa nenhuma. Não vai se agradar coisa nenhuma. O sincretismo é uma das maiores artimanhas de homens, demônios e artimanha maior de Satanás. Porque todos os recursos estão sendo tentados contra o povo de Deus. O povo de Deus que tem a Jesus como Senhor e soberano, autor e consumador da vida eterna e de sua salvação. Nós, povo de Deus, especificamente protestantes e evangélicos, que temos nas Escrituras Sagradas a única regra de fé, e nós confiamos nas revelações de Deus para a nossa vida, nós devemos ficar atentos a homens e demônios que ardilosamente tentam descaracterizar o cristianismo. O mundo, uma grande parte do mundo, está caminhando para um sincretismo. Muitas seitas e doutrinas que não são cristãs ou parecem cristãs estão se unindo e vão formar um conglomerado sincrético. Deus sabe disso. Jesus já previu isso. Os apóstolos também. E esses homens chamados sincréticos, estão ficando cada vez mais autoconfiantes e também eufóricos, sorrindo de um lado para o outro, pensando que estão fazendo uma salada de frutas, uma salada de frutas cheia de ervas amargas, porque haverá a época da colheita, em que para um lado serão recolhidos todos aqueles que forem fiéis aos ensinamentos de Jesus, dos profetas e dos apóstolos. E para o outro lado serão enviados aqueles que seguiram doutrinas de homens e doutrinas de demônios. Acautele-se, cuidado com esse nome chamado sincretismo religioso. É uma grande artimanha de homens e de demônios. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.